hoje nós vamos falar, não é, de continuar falando de planejamento. Eu vou trazer para vocês uma partezinha pequenininha de um currículo de língua portuguesa, tá? Vou fazer uma socialização. Agora, antes de eu apresentar essa socialização, nesse momento, né, desde quando a Base Nacional Comum Curricular ela foi aprovada, e nesse tempo de pandemia ela veio com mais força, por incrível que pareça, talvez a gente achasse que não viria, né? Mas todos os pareceres, desde o Conselho Nacional, Conselho Estadual, Conselho Municipal, a base ela vem como base, para ser redundante aqui, né? Ela vem como base realmente dos trabalhos que devem ser desenvolvidos, inclusive nessa educação não presencial. E aí a gente precisa, como eu vou estar trazendo aqui uma pequeníssima parte de um currículo, então eu não podia deixar de falar para vocês sempre olhar para o todo do currículo, o todo mesmo, e nesse todo sempre olhar para as 10 competências gerais, né? Que se divide basicamente em 3 blocos, que é a cognição, que envolve o conhecimento, a informação, os dados, a comunicação, a argumentação, cultura digital, e as 3 últimas, que são as competências socioemocionais, tá? Um pedacinho de um currículo essencial. Aqui é um currículo essencial de 6º ano, porque eu peguei 6º ano? Porque traz a ideia, né, que finalizou os anos iniciais e está iniciando os anos finais. Porque assim, e aqui tem coordenador de educação infantil, tem coordenador de ensino fundamental, coordenador de ensino médio. A educação infantil, no caso, a habilidade, ela é chamada como objetivo de aprendizagem, mas o raciocínio do planejamento do coordenador, ele é o mesmo, tá? Então, pegando aqui esse como parâmetro para todos, seja educação infantil, ensino fundamental ou médio, porque a BNCC ela é para a educação básica, a gente olha para as competências específicas, eu já pontuei as competências gerais, a gente olha para as competências específicas, tá? E aí a gente vai o quê? Escolher as habilidades essenciais. Aí eu trouxe aqui um modelito para vocês. E aí, gente, a gente olha para as competências gerais, pega as competências específicas, tá? As competências específicas. E a gente, no caso de língua portuguesa, que é o exemplo que eu estou dando aqui, mas isso é para geografia, para história, para matemática, para inglês. A única diferença é que onde tem aqui práticas de linguagem, é unidade temática, certo? Então, assim, os outros componentes, o nome é unidade temática. Língua portuguesa tem a prática de linguagem e o campo de atuação. Aqui é um currículo essencial para o período de pandemia. Tanto que as escolas devem fazer, tá? Então, aqui, a prática de linguagem e a leitura. Quais são as práticas de linguagem? Leitura, escrita, oralidade e análise linguística. Essas são as práticas de linguagem, tá? E aí, ó, aqui nesse modelo, coloca o número da competência. A competência está em cima, o professor leu e viu que a competência 1 e 3 casou com a prática. Então, a competência 1, ela fala de compreender a língua como um fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo, sensível, aos contextos de uso, reconhecendo como meio de construção de identidades e seus usuários da comunidade que pertence. E a 3 é ler, escutar e produzir textos orais, escritos, multissemióticos ou multissemióticos, que circulam em diferentes campos de atuação, mídia, compreensão, autonomia, fluência, criticidade, de modo a se expressar, partilhar informações, experiência, nananana. E aí, ó, para não ler tudo, não ficar cansativo, a prática de linguagem e leitura, a competência 1 e 3, das competências específicas, que coincidentemente em língua portuguesa são 10, mas nem todo componente são 10 específicos, às vezes tem componente que tem 8, tem 9, tem 7. O campo de atuação é jornalístico-midiático, ou seja, com foco em textos jornalísticos midiáticos. Aí, ó, a gente escolheu a competência, a habilidade 1, que diz reconhecer a impossibilidade de uma neutralidade absoluta no relato de fatos, identificar diferentes graus de parcialidade e parcialidade, dados pelo recorte feito e pelos efeitos do sentido advindo das escolhas feitas pelo autor, de forma a poder desenvolver uma atitude crítica frente aos textos jornalísticos
e tornar-se consciente das escolhas feitas enquanto produtor de texto. Na competência 1 e 3, fala de criticidade, fala de leitura, fala de escutar, fala... Então, as duas competências estão diretamente ligadas com essa habilidade. Quando a gente pega uma habilidade dessa, que é o ponto principal para o plano de aula, porque o professor ele já fez ou já deve ter feito esse desdobramento com a competência geral, com a competência específica, com a prática de linguagem e com o campo de atuação, a gente tem que perguntar para esse professor: você entende o que é reconhecer a impossibilidade de uma neutralidade? Tem que perguntar para esse professor na hora que você vai devolver o planejamento. O que é que isso quer dizer? É impossível alguém ler um texto e manter a neutralidade. Então, isso diz o professor o seguinte: não queira colocar para o estudante a sua opinião sobre o texto. Por quê? Porque texto nenhum tem opinião fechada. Quem é programador neurolinguístico sabe muito disso, que cada pessoa é um mapa. Por mais que, às vezes, eu entenda da mesma forma a ideia central, eu traga, mas a gente vai trazer outras ideias envolvendo as minhas experiências. Então, o professor ele precisa se desprender de que o texto tem uma ideia única. Então, isso tem que trabalhar com ele, para não estar dando resposta pronta para os estudantes, tá? Aí, absoluto relato de fase identificar diferentes graus de parcialidade e imparcialidade. Então, momentos a gente é parcial, a gente dá a nossa opinião, acha que é por ali, que eu acredito nisso, que ele falou foi isso e tal. E a imparcialidade é você sair um pouco do texto, é tanto que tem uma dinâmica chamada o que é que eu digo ao texto e o que o texto me diz, né? Pelo recorte feito e pelos efeitos de sentido advindo de escolhas feitas pelo autor. Então, quais foram as escolhas feitas pelo autor? O que é que essas escolhas têm a ver na minha interpretação? De forma a poder desenvolver uma atitude crítica frente aos textos. Essa habilidade está falando de texto que não é de fábula. Essa habilidade não está falando de texto descritivo, não está falando de conto de fada, está falando de texto jornalístico. Está casando com o campo de atuação e está casando com as duas competências específicas e casando com a prática de linguagem. Aí a PNCC traz uma coisa chamada objeto de conhecimento, que não é conteúdo, é o conhecimento de forma mais ampla. Aí traz assim, estratégias de leitura. Aí foi escolhido para esse currículo essencial, tem vários objetos de conhecimento relacionados à leitura, relacionados a texto. Foi escolhido esse, estratégia de leitura, aprender os sentidos globais do texto. Aí o professor, ele fica, cadê o conteúdo, coordenador? Que conteúdo eu vou trabalhar? A BNCC não fala de conteúdo, só que a gente não pode tirar isso do professor, porque senão o professor, ele vai ficar louco e vai enlouquecer. Então, o que é que eu oriento quando eu estou orientando produção de currículo nas escolas ou nos municípios? Especificar, fazer a especificação do objeto de conhecimento, porque aqui a gente destrincha o objeto para trazer o conteúdo. Então, leitura, ela é uma prática de linguagem, mas é um conteúdo também. Então, leitura de texto jornalístico com prioridade em notícias. Então, essa professora aqui, ela vai ler vários textos jornalísticos, mas o foco dela, a prioridade dela é notícia. Então, se ela tem 3 aulas na semana que ela vai ler texto jornalístico, ela tem que ter pelo menos uma aula ler só notícia. Por quê? Porque notícia é o texto prioritário. Por que é o prioritário? Porque vocês vão ver lá embaixo. É o texto que os estudantes vão produzir. Outro conteúdo é compreensão do texto notícias. Então, o estudante ele tem que ter repertório de notícia, ele tem que compreender. Esse objeto de conhecimento está casado, essa especificação está casada com o objeto de conhecimento, que está casado com a habilidade, que está casado com o campo de atuação, com a competência e com a prática de linguagem. Aí, ó, agora a gente vai. Eu peguei um pouquinho de cada situação, porque eu não ia abrir aqui um currículo inteiro, senão eu não ia poder destrinchar com vocês. Oralidade é outro campo de atuação. E nessa pandemia, é o campo que mais está se usando.
Você ouve áudio o tempo inteiro, você ouve vídeo o tempo inteiro, você liga para menino, você fica discussando aqui na aula síncrona, o menino apresenta para você. Então, na pandemia, leitura e oralidade está sendo muito mais forte do que a escrita. Porque no presencial, você fica junto do menino, você olha ele escrever, você dá vista no caderno, você pede para ele refazer. Na pandemia, o que é que está acontecendo? Ele faz, escreve sozinho, manda foto, coloca na plataforma. Se você recebe as atividades que ele escreve, você olha, mas você não tem como mandar ele refazer. Então, a escrita mesmo de punho, de caneta com lápis, está sendo bem menos nessa pandemia. Quando voltar, é um dos focos que a escola tem que dar, num volume maior de atividades, é com escrita. Porque dos 3 campos, o que está sendo menos usado é a escrita. Agora, a produção, não. Produção de texto, não. Porque a gente entende que produção de texto não é só escrever de caneta no papel. Vídeo é uma produção de texto, podcast é uma produção de texto, áudio é uma produção de texto. Aí, o que é que a gente tem que olhar? A oralidade, se tem sequência lógica, se tem argumentação, se está trazendo o conceito correto. Lá na escola mesmo, eu estava dizendo para os professores, a gente agora vai trabalhar os textos dos áudios. Os povos da sala, é assim que a gente recebe os áudios. Os povos da sala, cada quem faz como. Aí agora a gente vai montar uma sequência didática para trabalhar os próprios textos dos áudios, analisar os áudios, o professor vai refazer os áudios com a voz do professor. Você está me dizendo que o povo da sala, e ainda já combinei com eles, ele dizer, olha, eu peguei esse áudio em outra turma, em outra escola, para eles não acharem que é deles inicialmente, tem uma rejeição, mas eles vão se identificar. Se for uma turma de escola particular, que os meninos têm uma linguagem mais melhor, digamos, mas eles estão usando muito o quê? Das simplificações da linguagem internetiana. Na hora de escrever no WhatsApp, eles muitas vezes simplificam, aproveitam esse texto e falam, esse texto aqui ele é específico de uma linguagem internetiana. Esse aqui é o padrão. Então, bora refazer aqui já no padrão. Então, são alternativas também que a gente acha para poder dar conta desse movimento que é dado no WhatsApp, na aula síncrona, né? Então, a questão da oralidade. 3 competências também lá em cima que a gente olha e bota. O campo, e aí vem engajar-se e contribuir com busca de conclusões comuns relativas a problemas, temas, questões, polêmicas de interesse de uma turma e de relevância social. Vem aqui o objeto de conhecimento, que é a participação em discussões, e destrinchar o objeto de conhecimento. Eu não vou ficar lendo para não ficar cansativo, porque eu vou chegar lá no plano de aula. A análise linguística, que envolve mais o quê? Os conhecimentos da gramática, mais para educação infantil, o quê? Anos iniciais. Essa deve ser semiótica, usando mais a língua do que falando se é substantivo, artigo, pronome. Mas já no ensino fundamental, anos finais e ensino médio, tem que trabalhar a questão da gramática, né? Aqui vem a habilidade falando, né? Da questão linguística e da gramática. Vem o objeto de conhecimento, destrinchando o objeto de conhecimento. E a produção de texto, que também tem as habilidades casando, ou as competências lá casando. O campo de atuação, a habilidade falando de revisar e editar o texto produzido notícia, reportagem, resenha, artigo de opinião, dentre outros, que são textos que fazem parte dos textos, porque dentro dos textos jornalísticos tem uma série de tipos de texto, né? Vem um objeto de conhecimento e destrincha. Se eu fosse ler essa especificação do objeto de conhecimento todo aqui para vocês, vocês iam perceber que desde a leitura até a produção, o foco é notícia. Ou seja, o campo de atuação é texto jornalístico, que dentro do texto jornalístico tem vários tipos de texto. As habilidades vão falando de textos jornalísticos. Tem habilidade que, inclusive, cita a notícia, tá? Os objetos
objeto de conhecimento fala sempre do contexto, do texto, da escrita, dos elementos notacionais da gramática, da produção, da experimentação, da participação, da estratégia de leitura. E, para especificar o objeto de conhecimento, ó, se vocês forem olhando devagarzinho aí, ó, tudo com foco na notícia. Tá? E o bom é entender que essa organização de conteúdo hoje, que é a especificação desse objeto de conhecimento, não é aquela coisa pá, linear, não. Se aqui está falando de revisar texto na habilidade, e tem o objeto de conhecimento aqui, é revisão da produção do texto notícia, passando por todos os aspectos importantes. Então, o conteúdo hoje, ele é mais descritivo do que pontual. Revisão. Produção, ele não é mais assim. Por quê? Porque isso ajuda a detalhar o desenvolvimento da habilidade. Então, com isso aqui, gente, o que foi que eu fiz? Eu peguei um currículo essencial de um município, tá? Que eu já orientei, que eles já fizeram. Inclusive, esse mesmo currículo eu levei para a minha escola. Aqui já é, inclusive, uma parte do currículo essencial da minha escola, até porque o meu município, que é Feira de Santana, fez também o currículo essencial. A gente está ajustando com a nossa escola, porque com Feira de Santana são 206 escolas, as escolas também têm essa especificidade, então a Secretaria de Educação deixou algumas colunas do currículo essencial em branco. Inclusive, teve uma coluna que Feira botou assim, ó, conteúdos possíveis. Por quê? Porque sabe que cada escola tem realidades muito diferentes. O que é que eu sugiro nessa pandemia? Se não tem o currículo principal pronto, vá para a Base Nacional Comum Curricular e escolha as habilidades essenciais e que case especialmente com esse momento de pandemia. Aí, paralelo a isso, já vai construindo o currículo principal, porque o currículo essencial, ele vai durar aí, gente, pelo menos até final de 2022. Porque está usando agora, os meninos vão voltar, ainda não vai para o currículo principal, porque vai ter diagnóstico de menino, vai ver no que é que vai dar foco. Esse currículo principal que foi feito com a base, ele só vai, talvez, voltar a ser desenvolvido lá para 2023 e 2024. Então, tem que ter ele pronto? Tem. Mas se não tem pronto agora, faz logo o essencial, com foco na base, como diz o parecer 5, o parecer 9, o parecer 11 e o parecer 14.040 do Conselho Nacional de Educação, homologado pelo Ministério da Educação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora, deixe seu like, deixe seu comentário. Conte sempre com sua colega, professora Ana Virgínia, gestora de convivência, e até o próximo vídeo.